Corinthians ele entrou em contato com o PSG, ele entrou em contato com o PSG para tentar o empréstimo do Moscardo, porque o Corinthians sabe, foi informado que o PSG vai querer pedir de volta o Moscardo, né, antes do fim do empréstimo dele com o Reims, que é em junho agora de 2025. Então, o que acontece? O Moscardo, ele jogou pelo Reims 11 minutos. Então, assim, ele tem, durante todo o ano de 2024, lembrando que ele teve que se recuperar de uma lesão, mas foi no começo do ano que ele se recuperou da lesão, né? Ele tem, durante todo 2024, 91 minutos jogados. Foram 2 jogos pelo Corinthians, que ele entrou durante o jogo, e pelo Reims, 2 jogos. Um que ele jogou 10 minutos, que ele entrou no jogo, e outro que ele jogou 1 minuto. 1 minuto. Aí o PSG falou, pô, como é que nós vamos valorizar esse jogador ou dar experiência para ele voltar para jogar aqui no nosso clube, né, no PSG, se o cara não joga. O Reims é o oitavo, é o 9º colocado do campeonato francês. Aí eles querem pegar o cara de volta. Só que acontece, o Corinthians está esperando uma posição do PSG. Se o PSG vai realmente fazer isso, que talvez o PSG não faça isso, né? Vai saber. E se o PSG, se ele resolver realmente emprestar o Moscardo para uma outra equipe, um outro clube que vai colocar ele para jogar, que ele vai jogar, né? Que ele vai jogar mais, enfim, o Corinthians vai ter interesse. Mas precisa saber se o PSG, por exemplo, não vai priorizar um clube europeu, entendeu? Então é isso que o Corinthians está aguardando, né, velho? O PSG vai querer rodagem europeia para o Moscardo. Zé Garcia, eu também acho. Eu acho que vai ser uma tentativa que, sei lá, não vou falar que não vai conseguir, né? Porque tem muita coisa aí pela frente, ainda é só o começo de uma conversa, uma consulta. Mas eu acho que o PSG vai priorizar realmente a Europa, né? Para ele ganhar rodagem lá no futebol europeu. O Adilson falou que gosta do Isidro Pita. Cara, assim, o Isidro Pita, jogando com 2 atacantes, ele é bom. Mas o Cuiabá esse ano passou a utilizá-lo como centroavante de pivô. Nossa, aí. Então não vou condenar o Isidro Pita, porque a gente fez isso com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto de centroavante 9999 que joga de pivô foi um desastre. O Yuri Alberto jogando com um atacante do lado, na função no esquema que vai com 2 atacantes, o Yuri Alberto brilhou. E, cara, assim, o ano do Yuri Alberto não foi maravilhoso. O que foi maravilhoso foi o segundo semestre do Yuri Alberto. As pessoas estão errando na análise. O ano do Yuri Alberto não foi maravilhoso. O ano dele começou cheio de BO. Tropeça nas pernas, chuta a bola no céu, é chamado de burro. O primeiro semestre dele foi horrível, né? Mas aí ele deu a volta por cima, graças a Deus, porque a gente não quer o mal de ninguém, né? Essa é a verdade, entendeu? A gente não quer o mal de ninguém, né? Entendeu? Eu não quero o mal de ninguém, velho. O Yuri Alberto, ele tem essa característica de jogar com 2 atacantes. O Isidro Pita também tem. Então, acho que seria um jogador para compor elenco que eu traria. Se fosse de graça, pagando um salário pequeno para ele, eu traria. É igual o Soteldo. O Soteldo, vamos falando dos jogadores aí que eu vou lembrando. Todos estão sendo especulados no Corinthians. Vou escrevendo aí que eu vou tirando as dúvidas. O Soteldo, né? O Soteldo, ele ganha, sabe quanto? Ele ganha 500 mil reais, 500 e poucos mil reais por mês. É um salário pagável. E para você ter o Soteldo ganhando 500 mil na reserva e entrando e sendo útil, legal. Agora, para você ter o Soteldo pagando 500 mil por mês, para ele ser um bom reserva, e para ele ir pagando 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos dele, aí já é loucura. Aí não dá. Aí você tem que você desiste do Mini Cooper e pega um outro carro, entendeu? Aí não dá, meu irmão. Então tem avaliações. O Soteldo por empréstimo. Soteldo no Corinthians até o final de 2025, ganhando 500 mil. E o Pedro Raul até o final de 2025 no Santos. O Santos pagando o salário dele de 720.
Acho um baita negócio. Se vai dar certo ou vai dar errado, meu amigo, só Deus sabe. Quem vai levar vantagem? Cara, pode o Soteldo ser muito útil para o Corinthians e pode o Pedro Raul ser artilheiro no Santos. Entendeu? Eu pergunto para vocês aqui no chat, vocês trocariam o Soteldo por Pedro Raul por empréstimo até o final do ano? Eu trocaria. Deixa o like, deixa o likezão e ajuda. E o Eric Puga daria certo? Cara, é o que eu falo, né? Se vai dar certo, a gente não pode cravar, mas é uma aposta boa. Depende dos valores. O problema é que o Ceará, que teve uma arrancada lá, Corinthians, e chegou, né, a Série A do Brasileiro, voltou à Série A do Brasileiro. O Ceará, ele já recebeu uma proposta de 5 milhões de reais e recusou. Então, assim, o Eric Puga é um jogador que, para pular no Corinthians, é mais de 5 milhões. Entendeu? É mais de 5 milhões. Eu acho que a gente tinha que usar a criatividade nas trocas, né? Pedro Henrique por Soteldo. Pô, uma bela troca, mano. Dá o Pedro Henrique para o Santos até o final do ano, pega o Soteldo até o final do ano, velho. Todo mundo tenta ser feliz, não quer dizer que vai. O malandro, Soteldo pelo Pedro Raul, trocaria tranquilamente. E ainda pagava um bônus para levar o bonitão. O bônus podia ser o bônus, malandro, podia ser a diferença de salário. O Corinthians cobre a diferença do salário do Soteldo para o Pedro Raul. Vamos supor, o Soteldo ganha 500 e pouco, 600, Pedro Raul 720. Esses 120 mil a gente é por nossa conta. Podia ser assim. O Bolassi, né, do Criciúma, esse não... Cara, é bom jogador, né? Mas assim, os jogadores que vocês estão falando aí, os jogadores que vocês estão falando, cara, pode deixar o nosso time muito velho, né? Porque aí pensa no Pogba, pensa no Firmino, pensa no... Entendeu? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco nós vamos jogar aí com o Master, né, velho? Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Eu acho que para trazer um jogador assim na idade do Bolessi, é Bolessi que fala? Bolessi fala? Eu acho que tem que ser um craque, né? E o Paulinho do Galo? O Paulinho do Galo, velho, eu acho muito difícil, né? Acho quase impossível. Ele é o jogador mais valorizado do Galo, na minha opinião. Galo não, né? Atlético Mineiro, não chamo Galo. E outra, nossa, esse cara não envelhece, velho. 24 anos só, o Paulinho? Vocês têm essa impressão também? Parece que esse cara tem 24 anos, já faz 10 anos, velho. Pô, ele subiu pro profissional do Vasco com quantos anos? 14? Tava fazendo um gol com 14 anos? Como pode esse cara ter... E outra, ele só vai fazer 25 em julho do ano que vem. Como pode esse cara ter 24 anos ainda, velho? Hein? Que absurdo. O contrato dele vai até o fim de 2026, cara. É difícil. Jogador muito bem avaliado aí. Eu acho que o Paulinho você não compra ele por menos de 20 milhões de euros, né? É igual o Yuri Alberto, hein? Qual é o jogador do Vitória que os caras estão falando, Samir? O Mateuzinho. Paulinho subiu com 17. Vocês não têm essa impressão que o Paulinho ele já é eterno aí? Qual é o jogador do Vitória que os caras estão falando, Samir? Mateuzinho, 27 anos, canhoto, 53 jogos na temporada 2024. Dos 53 jogos na temporada, 52 como titular. Ele marcou 6 gols e deu 10 assistências. Só ficou fora de 7 jogos na temporada. Em agosto desse ano, ele renovou o contrato com o Vitória até 31 de dezembro de 2028. Então é um jogador aí difícil de se contratar também. E o Vitória, né, disse ao Jorge Nicola, não foi nem em off, tá? Foi em on, né? Em on. Falou para todo mundo ouvir. Ele disse: eu vou falar para todo mundo ouvir. E ele falou que o Corinthians que ele não quer vender jogador para o Corinthians devido aí aos calotes, né, que o Corinthians deu. Os calotes que o Corinthians deu, entendeu? Tem mais jogador aí, velho? Ninguém mais fala do Cuejar. Cara, vem a janela, a gente aí, o Corinthians quer Cuejar, o Corinthians quer Talisca, o Corinthians quer Michael, o Corinthians quer Firmino, é sempre os mesmos nomes.
E não é que a gente inventa, né? É que realmente acontece. O Cuejar o Duílio queria, não conseguiu. Aí o Augusto queria, não conseguiu. Entendeu? E o Cuejar quase veio porque o Ramon é assim com ele. Entendeu? O que o Ramon e o Emiliano conseguiram com o Carrilho, eles tentaram com o Cuejar. Eles usaram a mesma persuasão, sabe? A amizade, né? O fato de trabalharem juntos. O Emiliano fez a mesma coisa com o que ele fez com o Carrilho, ele fez com o Cuejar. O problema é que acho que o Cuejar ainda tinha mais mercado lá no mundo árabe, né? Arthur Volante, olha aí, outro nome. Esse é um nome que está na lista de reforços, é um nome que os representantes do Arthur, esse é o Arthur que está na Juve, que foi revelado pelo Grêmio. Os representantes do Arthur falaram, né, já falaram em off aí, foi inclusive pro meu amigo Thiago Fernandes, lá do site Gol. Inclusive, eles falaram que o Corinthians é um dos clubes que está interessado. Estou tentando lembrar o outro clube. Corinthians, Grêmio, onde ele foi revelado, e tinha um outro clube. Vocês lembram qual era o outro clube? O Arthur, cara, ele tem contrato com a Juventus até junho de 2026. Ele tem 28 anos, faz 29 só em agosto. Ele não é velho, entendeu? Esse cara aqui eu gostaria no Corinthians, o Arthur. Eu acho que a experiência dele de Europa, sabe, ele conseguiu uma retomada na carreira, com uma ótima temporada, né, na temporada passada, quando ele foi emprestado para a Fiorentina. Ele atuou em 48 partidas, 32 como titular, marcou 2 gols, deu 3 assistências, participou de 83% dos jogos da Fiorentina na última temporada. Só que ele voltou para a Juventus e não foi aproveitado, né? E o que acontece? Segundo o jornal Gazeta dello Sport, ele ganha 5 milhões de euros anuais. Você vê a diferença do que ele ganha anualmente e ganha o Firmino, né? Então ele ganha 30 milhões de reais por ano, que dá 2 milhões e meio por mês. Daria para contratar 2 milhões e meio, pô, nós estamos pagando 4 por aí, traz que a gente paga. Traz. 2,5? Traz que a gente vai pagar essa parada aí. Ele não fez nenhum jogo na atual temporada, né? Desde a chegada do Thiago Motta lá na Juventus, ele perdeu espaço. E a Juventus não quis vender o Arthur para a Fiorentina. Não, não quis vender, não. A Fiorentina não quis pagar, né, o valor fixado, tá? O valor fixado. Aí ele voltou para a Juventus. Esse é um jogador que agrada, tá na lista de reforços do Corinthians, tá bom? Mas é tudo do mercado da bola aqui, hein? Mas é um atleta que é o Fluminense que o Arthur, né? O Rodrigo Campos está dizendo. É um atleta que, enfim, tá na pauta, velho. Mas é um jogador difícil de contratar também, né? Porque eles não quiseram reemprestar para a Fiorentina. E o Veríssimo, cara, o Veríssimo é um jogador que a gente tem que ficar atento, porque ele pertence ao Pitombeira. Hoje o Paulo Pitombeira e o Augusto têm uma ótima relação. O Augusto abriu as portas para negócios com o Pitombeira quando admitiu publicamente que, no caso Veríssimo, o erro foi dele. E eu falei na época para vocês, é mais um acerto do cafezinho. Aí abriu as portas. Então, por exemplo, Roger Guedes, Lucas Veríssimo, tanto que eu dei o Roger Guedes, depois todo mundo foi dando, né, a informação. Passaram 5 dias, o pessoal trouxe a informação, que também há um interesse. Mas, cara, o Roger Guedes é caríssimo, o Lucas Veríssimo, aí a gente tem que ver se ele quer voltar ao futebol brasileiro e tem que comprar. Cara, seria um jogador ótimo para você fazer um investimento, né? Ele foi vendido por quanto mesmo? Agora eu não lembro por quanto pagaram lá no Lucas Veríssimo. Vocês lembram? Depois vocês me falam se vocês lembram. É um jogador caro, mas, pô, para reforçar a zaga, para mim o Corinthians tem que reforçar muito a zaga. Trazer um cara realmente cheio de vigor, top. Entendeu? 9 de euros, né? O André Timão. Itapuaçu, faz tempo que eu não leio a mensagem sua, hein, André? Lá de Itaipuaçu, Rio de Janeiro.